A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos mais uma vez falar da palavra do Senhor com poder e ousadia através do Espírito dele, Você aí que está com dificuldade de vencer as tentações, você que não está tendo forças para lutar, você que está tentando voltar para os caminhos do Senhor, Eu quero falar uma palavra, deixar uma mensagem na sua vida, nesta noite, neste dia, nesta tarde, no seu horário que vocês vão ver o vídeo, mas eu quero deixar essa mensagem para vocês que estão tentando buscar, Mateus 26:41 vai dizer assim: orai e vigiai, para que não entre em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela pende toda vez para as nossas vontades. E quando a gente acaba cometendo um erro, quando a gente acaba fracassando, quando a gente acaba caindo, a gente acaba se entristecendo. E esse entristecimento vem através do Espírito Santo, que ainda está tentando operar sobre as nossas vidas, Mas vamos para a palavra do Senhor, que ela venha transformar a sua vida como vem transformando a minha, É pelo poder da palavra do Senhor que nós somos transformados, amém? E através disso, tem alguns versículos da Bíblia que no meio da dificuldade o Espírito Santo sempre me lembra, Como está escrito em João 14, do verso 26, que o Espírito Santo ele está operando dentro de nós e ele nos faz lembrar tudo aquilo que a gente aprendeu, com os nossos pastores, com outros líderes, com o próprio Espírito Santo. Ele vem nos ensinando com outras lições, ele traz à memória tudo aquilo que a gente precisa na hora da necessidade, 1 Coríntios 10:4 ou 10:5 vai dizer que nós temos argumentos para destruir qualquer fortaleza, que o inimigo ele tenta se levantar contra nós. Então, por meio da palavra do Senhor, que a gente venha vencer este mal, E esses versículos ele sempre me ajudam a lembrar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vem operando dentro de nós. Se ele vem operando dentro de nós, nós temos que ter uma transformação. Nós temos que andar em espírito para não praticar as vontades da carne, como foi dito. Orai e vigiai sem cessar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, para que a gente possa ter essa força, para que a gente possa ter essa vontade de buscar, a gente tem que ter uma disciplina, João capítulo 5, versículo 39 vai nos dizer bem assim: examinai as escrituras, porque vos cuideis dela, a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aqui é o próprio Senhor dizendo: examina, leia, pratique a palavra, porque ela fala de mim, e dela tereis caminhos da sua vida, porque ela fala do Senhor, E assim a gente vem aprendendo. Por quê? Porque quando a gente examina as escrituras, a gente aprende e a gente entende que pela forma do conhecimento, a verdade, conhecendo a verdade, e ela nos liberta. Então, quando a gente conhece a verdade, ela nos tira daquela prisão que a gente está acorrentado, que é a vontade da carne, a vontade do pecado, e a gente tenta sair disso. Romanos 7, a partir do verso 14, se vocês foram lá, vocês vão ler direitinho. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que me aborreço, isso eu faço. E se faço as coisas que não gosto, e ela já me fere. Então, para a gente poder ter essa força, essa vontade de querer buscar, a gente precisa meditar. Josué capítulo 1, versículo 8 ao 9 vai dizer assim: tem de bom ânimo, Josué, certo? Mas é o seguinte, olha o que o Senhor fala para ele aqui no verso 8: não se aparta da tua boca este livro, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado
de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos lá novamente. Não te aparta da tua boca a palavra do Senhor. Nela medite de dia e de noite, e tenha cuidado, conforme tudo que está escrito, pratique, porque você vai ver o resultado. E nisso prosperará, e você vê o seu caminho brilhando cada vez mais, e será bem sucedido onde quer que você estiver, né? A palavra do Senhor fala assim: aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali é meu. Eu terei domínio sobre aquilo. Aonde eu colocar as minhas mãos, o que eu fizer com as minhas mãos, prosperarei. Por quê? Porque eu tenho cuidado pela prática da palavra, o zelo dela. Então você também tem que ter esse zelo na sua vida. Se você quer ter sucesso, se você quer prosperar, e não é riquezas, eu estou falando na vida eterna. Se você quer sair dessa vida pecaminosa, dessa vida da prática do pecado, você deve se submeter à palavra e praticar dela, porque aí sim você terá resultados, e resultados visíveis, não somente na sua vida, mas também através da sua vida. Amém? E assim, por meio desta palavra, Romanos capítulo 8, versículo 15, vai dizer bem assim: porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Então, quando a palavra ela me liberta dessa escravidão, eu recebo esse espírito, e é esse espírito que vem trabalhando na minha vida por meio da palavra. É o poder da palavra do Senhor que vem nos transformando, é o poder da palavra que vem nos libertando. Então eu não sou mais escravo do pecado, agora eu tenho um domínio sobre ele. É a mesma coisa que ele faz em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Contra esse desejo você deve dominar. Aí, se você não quer dominar esse desejo, se você quer se deixar levar por esse desejo, ele vai dizer bem assim: contra esse desejo você deve dominar, mas se não dominar, o pecado bate na porta do seu coração. E aí gera o resultado, e o resultado não é o que nós esperamos, é um resultado maligno, é um resultado que nos traz destruição para a nossa vida. E a palavra do Senhor não nos traz destruição, nos traz vida, e vida com abundância, certo? Então, já que a gente já não recebemos mais o espírito de escravidão, mas agora recebemos o Espírito do Senhor, a qual por espírito de adoção clamamos Abba Pai, sem este espírito não conseguimos fazer coisa alguma. O inimigo da nossa alma, ele tenta nos destruir de todas as maneiras possíveis. Então ele vai usar o que você quer, o que você deseja, porque está escrito em 1 Coríntios 10, 13: não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus para nos dar o escape. O desejo já está dentro de nós, a vontade de praticar a vontade da carne já está dentro de nós, mas o Senhor nos dá ferramentas necessárias para vencer este mal, e através da palavra do Senhor, o Espírito do Senhor vem operando sobre a nossa vida. Então assim eu vou criando força, eu vou criando combustível para continuar, né? E assim, esta palavra que nos ajuda a permanecer nele, pois é por ela, esta palavra, que sabemos que o Espírito Santo opera sobre nós. Como assim? Somente a palavra. É por meio da palavra que o Espírito age. É por meio da palavra que o Espírito começa a operar. Se a gente for lá em Gênesis capítulo 1, rapidinho aqui. Em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos lá. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela, a face do abismo, e o Espírito de Deus movia
sobre a face da terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos lá. Aqui vai dizer bem assim, que o Espírito do Senhor estava se movendo sobre a terra, mas ele não estava fazendo nada. Ele só começou a fazer alguma coisa quando Deus disse: haja luz. Então foi por meio da palavra do Senhor que o Espírito Santo se manifestou. É sobre a palavra do Senhor que a gente prega, que a gente fala sobre a nossa casa, dentro da nossa casa, que o Espírito do Senhor começa a se mover. Até então, ele está andando para lá e para cá, mas ele começa a se manifestar, ele começa a operar quando a gente entende, tem a consciência por meio da palavra do Senhor. E assim, em João capítulo 1, no versículo 2 e 3, e estava no princípio com Deus. E todas essas coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito. Então, o Espírito Santo estava com o Senhor o tempo todo, mas sobre a palavra do Senhor que o Espírito se manifestou. Quando a gente leu em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, vai dizer que o Espírito do Senhor se movia sobre a terra. E assim, o Espírito do Senhor só se manifestou, só começou a operar na hora que o Senhor, Deus, falou. E assim todas essas coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada pudesse fazer. Então a gente deve declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, e o Espírito Santo para nos ajudar. Então, com todas as suas forças que você tem, você fala essas palavras na sua casa, repita com fé, para que o Espírito Santo venha operar sobre a sua vida, que o Espírito Santo venha te ajudar. Em Romanos capítulo 8, versículo 27, vai dizer que esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que é intercessor por nós. Então é Ele que nos ajuda na nossa fraqueza. E para isso precisamos nos fortalecer por meio da palavra de Deus, meditando nela. Então, se essa mensagem serviu para a tua vida, ou se você conhece alguém que precisa ouvir, não deixe de compartilhar, não deixe de nos seguir e nos ajude a continuar produzindo conteúdo para que possa te fortalecer, para que possa te ajudar. Ajude nós nos seguindo, acompanhando nosso canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Nos ajude a entregar para o máximo de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço aí a cada um de vocês que estão ouvindo.